começando mais uma edição do Fala VJ e hoje a gente vai ter um encontro dos mais esperados aqui do nosso cronograma com duas mulheres incríveis, muito talentosas. Você fala isso para todos, Cazé? Não falo não, que abriram um caminho e pavimentaram. Nessa época não tinha mulher apresentando nada na televisão, então elas arrasaram, porque foram pioneiras nesse sentido e também construíram toda uma linguagem. É uma emoção muito grande estar com vocês. Cris maravilhosa. Tem uma coisa que eu jamais posso esquecer da Cris Couto, que é esse indefectível coturno. Você vê? Sempre fez parte. As coisas não mudam, Levanta aqui pro pessoal ver. Não muda esse As coisas não mudam, gente. Eu lembro, quando eu encontrei Cris Couto, era a mais carioca das paulistas. Né? Era a mais paulista das cariocas. Nós dois éramos cariocas e eu não sabia que ela era carioca quando eu cheguei, porque você era tão paulista. Eu sou carioca, eu sou paulista. Ah, você é paulista? Mas eu morei 18 anos no Rio, então a gente conversa com carioca, rapidamente, caiu tudo! Muito bom. Eu converso com carioca, em 5 minutos eu viro carioca. Já vira carioca. Eu tô saindo do avião no Santos Dumont e eu já sou carioca. Você morou no Rio de Janeiro. 18 anos. Sim, 18 anos. Bastante tempo. E tinha esse visual do coturno, que para mim no Rio de Janeiro não tinha isso. Era o impossível. riponga e tal. Então, era muito emblemático para mim dessa cultura. É verdade. Da cultura paulista, da música indie, que eu não conhecia, não fazia parte. Marina Persson foi minha companheira em vários programas, vamos falar disso também, mas a gente começa do começo, que foi quando você entrou na MTV, Cris. Como é que foi sua entrada? Bom, eu estava fazendo teatro, né? Certo. Porque eu, como apresentadora, sou ótima atriz, na verdade. Não, você é apresentadora também. No MTV no ar era Você maravilhosa é no muito Drops, boa era muito apresentadora, boa. tá maluca, muito boa. gente. Inclusive, muita gente já falou aqui que escalou você para fazer alguns programas por conta da credibilidade que você trazia para as apresentações. Mas a gente fala disso depois. Tá bom. Fala. Bom, eu estava fazendo uma peça, Zeca Camargo foi assistir a peça, me chamou para fazer o teste do Cine e eu nunca tinha assistido a MTV. Porque eu era uma pessoa... Nunca tinha assistido a MTV? Nunca, casei. Eu lia Tchekov, eu lia Shakespeare, Nelson Rodrigues. Então eu... Isso não estava no seu radar, não estava, mesmo. nunca. Eu tinha uma televisãozinha pequenininha, sabe aquela tipo rádio, Lembro, preto e branco? lembro, sim. Essa era a minha TV na época que eu fui fazer o teste da MTV. Você morava ali na Vila Nova? Morava na Doutor Vila Nova. Quando eu conheci a Cris. E fazia teatro na Aliança Francesa, que era do outro lado, e estava tudo por ali mesmo. Quer dizer, diferente dos outros apresentadores que começaram sua carreira artística muitas vezes lá dentro, você já tinha uma carreira, você já era atriz de teatro, já trabalhava com isso. Já era atriz de teatro. Já tinha DRT. Já tinha DRT. Sim, o DRT. Eu acho até que eu consegui passar no teste por causa desse meu teatro por trás, assim, porque eu realmente não pertencia àquele mundo, Cazé. Eu nunca tinha assistido um clipe na minha vida, eu não sabia o que era a MTV. Mas você gostava de música? Música eu sempre gostei. Então. Música e cinema, eu sempre gostei. Mas eu me lembro do teste que eu falei, oi, eu sou a Cristiane Couto com o MTV no ar. Não, com o Cine, era Cine MTV. E Jaqueline gritou lá de trás, MTV. Sim, senhora. E era Cristiane, porque eu falava Cristiane. Cristiane Couto. Então seu teste já foi para assumir uma posição de apresentadora. Para fazer o Cine MTV, porque eu acho que a Lorena estava saindo para ir para a TVA, e aí Ou para a Cultura? Pro Metrópolis? Não, ela trabalhava na TVA. TVA? Então, e aí tinha uma diferença também, porque os VJs não falavam o nome completo. Você falava... Cristiane Couto. Nome e sobrenome, que já era diferente. O Zeca Camargo fazia isso e a Cris Couto, ninguém mais. Todo mundo era Gastão, Edgar. Edgar. Os primeiros eram todos... Maria Paula. Astrid, Maria Paula. Astrid, Edgar entrou um pouco depois, mas era só o primeiro nome. É verdade. Ou apelido, como no seu caso, Cazé. Sim, sim. E era tão diferente, né? A questão o apresentador e o VJ. Eu acho que nesse começo, principalmente, era bem diferente. Eu ficava sentada naquele banquinho alto, parecia um poste falando. Não parecia nada. Para, gente, eu tô falando, eu sei que aquilo é. Imagina você dar uma entrevista e tem uma pessoa que fica comentando a sua entrevista. É a Marina Persson. Marina. Comenta Gente, todas as coisas. Eu era um poste falando, Não aí eu era, ficava na minha casa falando assim, eu não sou um poste, eu vou aprender a fazer esse negócio. Não, e aí comecei a ficar treinando em casa, falando sozinha,
lendo jornal alto, contando notícia. E aí foi assim que eu comecei, acho que, a entender um pouquinho e junto com toda a bagagem da MTV, de cultura pop, de música, de informações sobre comportamento, cinema e tudo. Aí acho que isso foi tudo entrando e aí eu descobri um caminho, assim. Mas eu nunca tive a ambição necessária para ser uma apresentadora ou VJ. Uau, momento uau agora, uau. Conta aí, que história, como assim não teve a ambição necessária? Eu acho que você tem que ter uma ambição, assim. Eu infelizmente, sou uma pessoa com poucas ambições, mas eu acho que você tem que ter um impulso maior, alguma coisa que te jogue para frente, né? Eu tenho uma coisa muito mais de jogo só, sabe? Jogo de cena. Jogo de cena, jogo com as pessoas, jogo de comunicar, mas eu não tenho esse pensamento, eu vou investir nisso na minha carreira, esses desafios. Eu acho que é um desafio. Esse processo Anitta, que a Anitta tem isso, né? A Anitta traça uma carreira, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou então chegar lá, vou ganhar o Grammy, vou... Isso não tem, mas pode ser um lado bom, né? Porque assim, quando a gente tá satisfeito, você tá de boa, né? Eu tô super de Eu boa. acho que tem uma coisa do lado atriz da Cris que também é mais por esse outro lado, sabe? Eu acho que a carreira de atriz da Cris, que não à toa é uma coisa que até hoje, né? Amanhã estreia uma peça e tal, é muito mais nesse aspecto, né? De que é uma pessoa que joga, Exato. que tá Vestir com o personagens, outro. entendi. E sempre foi uma paixão, né? Também. Sempre. Agora é curioso, Teatro, porque, interpretação, como porque da maneira como você coloca, parece que isso afetaria, vamos dizer, de forma negativa um pouco sua apresentação, mas pelo contrário, assim, Não, porque ao no contrário. ar você tipo, tinha um brilho, uma coisa, uma elegância, um porte que você dava a notícia que o Titãs tinha acabado e a gente acreditava, e era mentira, porque era o 1º de abril. Mas a gente acreditava, pô, Cris Couto, não estaria mentindo, não é possível. Não, eu acho que a Cris tem uma coisa de... eu acho que eu não conheço ninguém que consiga ler TP como a Cris, entendeu? Pra mim, foi tipo, o maior exemplo, o maior... É isso, assim, meta, falar assim, eu quero ler TP naturalmente, como a Cris faz. Parece, não, porque não parece que ela tá lendo. Então, Eu acho que isso, treino em casa. quando você fala desse negócio do treino, que você descobriu um caminho pra você, acho que é isso, assim. Acho que a gente não tem ninguém que lê TP melhor que a Cris, assim. E foi você Não, que e eu chamou... gostava muito do que eu fazia. Eu gostava. Eu achava que era bom. Assim, eu digo assim, eu não tinha ambição para levar essa carreira de apresentadora e correr atrás de uma carreira de apresentadora. Entendi. Você não queria ser a Fátima Bernardes. Encontro com o Cris Couto. Encontro com o Cristiane Couto. Eu lembro uma vez que a gente teve um encontro num bastidor do Faustão, que eu estava na Globo, não sei se você lembra disso. Não sei o que era alguma coisa. Eu entrei de óculos escuros, tenho foto até. Um dos poucos encontros que eu tive lá na Globo. Ô Marina, mas foi você que chamou a Marina para entrar na MTV. Como é que foi essa? Foi uma história um pouco longa. Eu vou tentar encurtar, vou tentar editar. Ixi, mas aqui assim, é podcast, o Podpah tem 4 horas, Marina. Aqui você pode falar, fica à vontade. Então, vou contar então a versão média, que foi o seguinte. Eu conheci a Cris por causa do cinema. Então, só voltando um pouquinho, eu fiz faculdade de cinema, eu tinha sido, assim, na minha cabeça eu ia ser cineasta, diretora de cinema. Eu queria fazer fotografia e direção dentro do cinema brasileiro. Aí esse foi o problema. Então, eu me formei no começo dos anos 90, e foi uma época muito difícil para o Brasil, né? A gente teve Plano Collor, a gente teve fim da Embrafilme, e para o cinema muito difícil, né? Foi uma época em que o cinema brasileiro foi aniquilado, totalmente aniquilado, e aí algumas políticas públicas, né, começaram depois a injetar fomento, né, incentivo ao cinema, que o cinema depois voltou e a gente teve tal do renascimento. O cinema brasileiro foi uma época, a era Dancini, né, como a gente diz, até o governo Bolsonaro, foi a era de ouro do cinema brasileiro, a época em mais produziu filme e tal. Só que nessa época eu estava o quê? Na MTV. Mas foi isso, eu saí da faculdade com uma grande ambição, aí sim, eu tinha uma ambição de fazer cinema e eu era o quê? Uma jovem desempregada. E, precisando por pagar os acaso, boletos. tinha trabalhado com a Cris num filme. Eu era assistente de direção de um filme chamado Alma Corsária, dirigido pelo Carlos Reichenbach. A Cris Couto era atriz desse filme. Uau! E eu, por acaso, fui numa festa de aniversário de bico, Penetra, na festa da Renata Neto.
fui de bicão mesmo. E tava numa época assim, desempregada, super dura, tentando pagar aluguel, não sabia como que eu ia pagar o aluguel do próximo mês, eu não sei o que, não encontrei Mas aquele isso é nas festas de bico para se alimentar, né? Pô, Exato. essa é uma oportunidade para jantar, né? Vou hangar, pô. Exatamente, entretenimento gratuito, né? Boca livre. Aí cheguei e falei, Cris, e eu não sou muito cara de pau. Quer dizer, hoje em dia eu sou mais, mas naquela época eu era muito pouco. E eu só que, sei lá, me deu uma coisa que eu falei assim, será que não tem nada pra mim na MTV? Eu tô precisando muito trabalhar, pagar aluguel, cara. Eu faço qualquer coisa. No set você falou com a Cris? Não, né? na festa. Na festa, né? Na festa. E eu falei assim, Eu mal conhecia ela, eu era assistente de direção do negócio, que ela era atriz. Imagina você chegar pra uma pessoa que você viu uma vez na vida e falar, me arruma um emprego lá onde você trabalha, porque eu tô precisando, entendeu? Foi isso que eu fiz, muito cara de pau. Aí, foi essa sorte da vida. Ela falou, cara, tem uma vaga lá, Eu acho que você não vai que querer. tem. Assistente de produção. E ela achava que eu era muito, né? Porque eu era assistente de direção, eu mandava nela no set. Eu era aquela pessoa que chegava, Cris, você tem, então, agora daqui a pouco você tem que Quantos lá, minutos pra cá, né? no set? Vamos lá, Carlão tá precisando de você. Então, acho que ela me achava muito assim, né? E falava assim, não sei se você vai querer assistente de produção lá no Cine e tal. Mas, ó, liga aqui, me deu o telefone e falou, liga e fala com o Zeca Camargo. Aí eu gelei, né? Falei, puta merda, como é que eu vou ligar pro Zeca Camargo? Eu via na televisão, o Zeca era meu ídolo. O Zeca usava aquela tiarinha, eu achava ele, cara, a pessoa mais moderna, mais antenada, mais foda. Falava, como assim? Eu não vou nem saber o que falar pro Zeca. Então, diferente da Cris, você assistia a MTV. Eu assisti. Não, aí quer que eu conte uma história com a MTV? Quer? Vou contar. Conta, aqui chama Fala VJ o programa, pra você contar mesmo. Quando eu era adolescente, casé, que eu descobri que tinha uma TV nos Estados Unidos que tocava música o dia inteiro, eu falei, caralho, eu preciso ir para os Estados Unidos. Eu preciso ver o que é isso. Eu fiquei alucinada. E aí, saí do Brasil pela primeira vez, eu tinha acho que uns 17 anos, e fui para os Estados Unidos, uma excursão. Minha mãe mandou uma excursão para a Disney. Eu já era velha, mas era do único jeito. Vai de excursão, porque eu não vou para os Estados Unidos, vai você sozinha. Fui eu e minha irmã, a gente foi para a Disney, e eu cheguei no hotel, eu lembro direitinho, em Orlando. A primeira coisa que eu perguntei, falei, que canal é a MTV? E aí os caras falaram assim, não, aqui esse era um hotel meio, sei lá, 3 estrelas, aqui a gente não tem canal a cabo. Foi muita frustração que eu não vi MTV. Juro, porque eu adolescente, eu ia, tinha sessão de vídeo do show dos Smiths no Carbono 14. Eu ia lá, e aí você entrava no Carbono 14, era uma salinha com uma arquibancada de madeira, em que o pessoal plugava um VHSzão ali, entendeu? Aí você via aquele show, todas aquelas linhas, porque era a cópia pirata da pirata da pirata da pirata do VHS, e um som horrível. Cara, era isso que eu fazia sábado à tarde. Eu era louca por música, assim, alucinada. Então, quando a MTV chegou no Brasil, eu era daquelas que comprava, né, aquelas antenas, botava palha de aço, não sei o quê, para tentar pegar tudo de qualquer maneira. Eu gravava. Eu botava pra gravar pro programa que eu não conseguia assistir. Que programa você assistia? Cara, eu assistia o MTV, não era o Zeca Camargo, era meu ídolo. E até pouco tempo atrás eu tinha uma fita em que eu tinha o Zeca apresentando a primeira vez que passou Justify My Love, música do Lenny Kravitz, que a Madonna fez aquele clipe que foi proibido nos Estados Unidos, que era a Madonna... Lembra? Era a Madonna... Simulação de sexo oral, né? Era cheio de... exatamente. Tinha várias cenas dela meio pelada, ela beijando mulher. Aí tinha uns SM, assim, umas cenas, né, muito ousadas pra época. O pessoal com aquelas roupas de SM, assim, né? Enfim. É coisa que no carnaval... Aí, hoje em dia não é nada, mas foi proibido nos Estados Unidos. E quando passou aqui no Brasil, o Zeca falava, esse clipe foi proibido nos Estados Unidos, mas vai passar aqui no Brasil na íntegra e tal. E foi um grande acontecimento da MTV. Foi em 91, sei lá. Você gravou. Gravei, eu tinha essa fita, eu assistia direto. Gente, eu amava. Então, assim, pra eu ligar pro Zeca, pra mim era um grande negócio, entendeu? Fiquei ensaiando, fiquei, tipo, muito nervosa, meu coração foi na boca. E não era celular, você ligou de disco lá? Era tipo, acho que já era tecla, mas era EDA 3871, 871, não, 73, 74, eu já não vou lembrar, mas era 871, depois virou 3. 7000, tinha, né, que era o PABX. Era o PABX, mas a Cris me deu o quê? A Cris me deu o da escrivaninha do Zeca. E ela me deu a dica, ela falou, ele chega cedo. Se você ligar pra ele cedo, você vai pegar ele tranquilo, fala com ele cedo. E eu liguei cedo. Tá, 9 da manhã, por favor, é o Zeca Camargo. Aí atendeu o Zeca, falei, puta merda, meu. E agora?
Enfim, vou encurtar. Chegou, marcou a entrevista e eu fui lá. E eu fui morrendo de medo, mesma coisa. Morrendo de medo, tremendo na base. Falei, como é que eu vou fazer entrevista com o Zeca Camargo, meu Deus do céu? Ele é meu ídolo. E aí, eu, na porta, gente, eu sei que eu botei a tiarinha para homenagear. Depois, é que eu falo, tem uns detalhes que eu gosto de contar, porque eu sou muito detalhista. Mas eu às vezes, se eu estiver falando muito, você... A gente corta você. Corta depois. Então vamos mudar de assunto. Na vamos porta... Já eu não conhecia o Zeca de jeito nenhum, engraçado. Olha, na porta, encontrei o Vitor Ângelo, nosso querido, um grande produtor. que fazia faculdade comigo na ECA. E aí, eu que já estava nervosa, encontrei com o Vitor Ângelo e ele falou assim, ai, você vai fazer entrevista? Que legal, todo empolgado e tal, não sei o quê. Aí ele me deu a pior dica que podia ser, que ele falou o seguinte, Marina, se eles perguntarem pra você, se você sabe fazer alguma coisa que você não souber, tipo editar, você mente. Você fala que você sabe, porque é muito fácil. E eu subi com aquilo na minha cabeça. Mente. Eu falei, caralho, eu não sei mentir, eu não vou saber, vai ser horrível, vai ser uma tragédia essa entrevista. Aí eu só pensava naquilo. Mas enfim, a entrevista foi ótima, o Zeca foi muito simpático. Você não precisou mentir, né? Não sei mentir, porque ele não perguntou, ainda bem. E aí ele perguntou 3 coisas. Sabe falar inglês? Sei. Você conhece o Festival de Cinema de Sundance? Conheço. E sei lá, não sei o quê, não gosto de ler. Eu falei, não, e assim, e meio que... E ele falou, a gente te liga depois do carnaval. Aí eu saí de lá, falei, puta, se a gente te liga é foda, né, meu? Se a gente liga, não vai ligar carnaval, hein? E aí, bom, aí ligou e tal, e aí eu fui trabalhar como produtora, assistente de produção da Susan Clemecha. Que depois saiu e você ficou no Cine MTV. No Cine, que era o programa que a Cris apresentava. E aí, as funções de produtora ali, você escrevia também os textos da Cris? Exatamente. Vocês Fazia lembram bem o tudo. começo do MTV. Então, você é contratado para fazer uma coisa, mas eu fazia do trabalho do estagiário, que era tirar xerox, aquelas impressoras que eram dentadas. Para você tirar xerox, você tinha que destacar. Eu lembro direitinho, atrasado, e aquele negócio não saía. E, meu Deus, dobrar aqueles métodos, né? Que você ficava dobrando para tirar e destacar todas as páginas, aí engripava na impressora, tinha que tirar 6 cópias. Gente, era uma... Disso, fazia entrevista, daí editava, fazia texto eventualmente, né? Então, realmente você foi chamada a editar alguma coisa que você não sabia e teve de aprender lá. Demorei a aprender. Mas o Zico me ajudou. Zeca me ajudou a fazer a revisão, falava assim, essa matéria aqui tá não sei o quê, tá... Você aprende, de fato, o Vitor Ângelo tinha razão, a gente aprende rápido. Aprendi a fazer, eu não sabia nem o que era uma fita beta, uma fita diferente, que era da D2, né? A gente tinha que editar em vários lugares, né, na MTV naquela época. E quanto tempo você ficou nessas... O Ariel, né, Ariel? Ele é. Quantas manhãs, né? Quantas manhãs naquela... Quantas? Nossa Senhora, legendando. A gente fazia tudo, gente. Era muito louco. Quanto tempo você passou nessas funções de bastidoras? Eu fiquei... Até a Cris engravidar, né, Cris? 94, a Maria nasceu em 95. Foi. Eu fiquei 2 anos e pouco nessas funções só, né? Aí depois ela acumulou, né? Aí depois, quando Porque você substituiu a Cris no Cine? Quando a Cris Cine? ficou grávida, a Cris falou assim... e tem essa história. Posso contar já? Tô falando há muito tempo já, não quero falar você. Não, conta você. Vou contar rapidinho, então. Quando a Cris ficou grávida... A Cris falou assim, iam abrir testes para o Cine. E aí a Cris falou assim, eu acho que você que vai fazer esse teste. Aí eu falei, eu morria de medo, né? Eu tinha muita vontade, mas eu morria de medo, porque eu achava que a função do VJ, o VJ era assim, eram entidades para mim, né? E eram, mesmo até essa época, quando eu encontrava a Astrid no corredor, eu baixava a cabeça, assim, ficava com medo. Sabe, você baixava o olho e falava, meu Deus do céu. Até hoje, quando eu encontro a Astrid, eu fico com medo. Assim, o cara oi, vai tudo cortar bom? meu cabelo, mãe. Eu achava que os VJs eram assim, pessoas, entendeu? Que eu não Mas o podia Zeca trocar fez uma essa ideia. distinção aqui no... Que falou, não, eu não era VJ, eu era Apresentador. Eu tive no ar, Sempre não teve era... essa diferença. Eu falei, ele era o Zeca Camargo, ele não era o Zeca. Era a Cristiane, depois Couto. Cris Não, Couto. então era porque eram programas musicais e não musicais, não era nem jornalismo. Exatamente. E aí, quando a Cris ficou grávida, ela falou, acho que você que deveria fazer esse teste. E aí, no dia do teste, eu estava tão nervosa, a Cris me pegou e falou assim, meu, você está muito nervosa, vem cá. Aí me levou lá na padaria.
conhaque. Conhaque. Me vê um conhaque. Aí eu falei, Cris, mas são 10h30 da manhã. Ela falou, cara, vai ser bom pra você, pode tomar. Pode tomar, que você não vai dar certo esse teste. Conhaque, Do foi o jeito Isaac que que você viu? O Isaac da Real, você viu um dreyer pra você? Foi. Pronto, que eu aí tremia, eu tava muito nervosa. E alguma coisa naquele conhaque foi bom, porque meu teste, apesar de não ter sido um bom teste, foi melhor do que se eu não tivesse tomado. E eu acho que tinha uma grande vontade também de que eu fosse aquela pessoa, porque acho que a MTV tinha desde o começo, uma filosofia de que os VJs também eram pessoas que conheciam aqueles assuntos. Sim. Né? Então, não à toa, o Massari, um exemplo, o próprio Daniel Benevides, quando começou, muitos apresentadores, Soninha, né? Eram pessoas que estavam nos bastidores e depois fizeram testes para apresentar. E eu, como era essa pessoa que tinha vindo da faculdade de cinema e tinha passado também de cinefilia de adolescente, que eram minhas duas paixões, era música e cinema. Tinha 2 assuntos da minha vida, gente, eram esses. Então, eu tinha realmente muito conhecimento. Então, fizeram um investimento. A Astrid, que nessa época estava no jornalismo, me botou na fonoaudióloga. A Cris me treinou muito, muito. Né? Ficava lá no estúdio comigo. Não, vai de novo, Má, fala mais aqui sim. Aí se assiste. Ela falava, vai lá, se assiste. Tem que fazer o aircheck, né? O aircheck era a nossa escola, né? A gente tinha que se assistir. Claro. Isso era uma coisa que eu falava, você se assiste, vê o que você está fazendo de Como é que bom, foi para o que você tá se fazendo de assistir? ruim. Porque fazer essa transição é difícil, né? E difícil começo você se era sentir difícil. natural, de se identificar com a pessoa que é péssima você no sendo começo. gravado. Nossa. Você achou que você era péssimo? Péssimo. Meu teste, que eu não sei porque alguém salvou o teste, guardou meu teste, ele me perseguiu até o My MTV, o Zico foi lá e botou. Júlio Picone, Zico, botaram. Eu falei, gente, de onde desenterraram isso? Eu achei que isso aí já estava... Já tinha queimado, destruiu todas as fitas. Já tinha virado. Tinha certeza que eu tinha destruído todas. Sobrou uma. Era uma coisa muito dura, muito nervosa. Então, e eu acho que também tem uma coisa de que, assim, a gente tinha poucos exemplos anteriores. O que a gente falou no começo. Poucos exemplos anteriores. Não existiam apresentadoras mulheres, né? A gente na frente dos inventou, programas. né? Acho que os DJs da MTV inventaram um jeito de fazer que hoje tá aí em todos os Instagrams, nos YouTubes e tal, que acho que são pessoas que foram criadas já numa linguagem que foi inventada naqueles anos 90. Sim. Que era isso, uma pessoa que lê um TP e parece que ela está conversando com você, o outro que chega lá e fala um monte de palavrão e que erra e que tira sarro de si mesmo, e que, sabe, você também fazia muito isso, errava, voltava e tal, sabe? Então, acho que isso foi uma grande escola para, sei lá, né, para o que a gente tem hoje. E de sair daquela coisa mais robótica do mainstream de televisão, né? Que era Globo, Record, você tem Chapelin com Cid Moreira, né, meu? E ser uma pessoa como uma pessoa da audiência, Exato. né? Aquele começo era muito especial por isso, porque eu acho que em todas as nossas reuniões de pauta sempre tinha isso. Como que a gente vai falar desse assunto, que todo mundo vai falar, mas a gente vai falar de que jeito que a gente vai falar? Porque a gente sabia que a audiência era outra. Tinha esse foco bem claro na audiência jovem. Então, eu acho que abriu muito por isso, né? Sim, com certeza. E as outras emissoras não conseguiam, porque sempre tinham aquela cara de passada mesmo, aquele padrão que não era padrão de nada, na fora verdade. Isso, né? tinha um padrão que era de ver os jovens de um certo jeito, muito de cima para baixo. Né? Então, acho que tinha essa coisa que era muito típica, assim, acho que desses anos 80 até a MTV chegar no Brasil, que era isso, assim, o jovem era... os programas para jovem eram o que a gente acha que o jovem deve assistir, ou acha, pensa uma pessoa muito mais adulta falando o que ele quer assistir. E que é importante. E aí a MTV não, a MTV chega daí com pessoas daquela idade, falando para o mesmo público, fazendo, assim, que a frente das câmeras era o reflexo de quem estava atrás também. Era um monte de jovem, gente. Eram pessoas de 18 anos. Eu, quando entrei na MTV, tinha 22, 23. Quer dizer, eu não era das mais velhas, mas eu também já nem era das mais jovens. Tinha gente muito mais nova do que eu trabalhando lá. Sim. E isso fazia toda a diferença. Com certeza. O fato da gente errar na frente das câmeras e tirar sarro disso fazia toda a diferença. Muito. Né? Acho que tinha tinha um frescor assim que foi isso que criou essa identificação tão forte, tão transformadora. Porque era muito pouca audiência para o tamanho do barulho que a gente fazia, desculpa. Imagina. Não, então, agora não tem um lugar, e olha que eu vou em lugares assim, muito diferentes, né? Teatro, pessoas
de várias, né? Áreas distintas. De áreas, mas não tem um lugar que as pessoas não falam sobre aquela época da MTV, como era especial. Todo mundo tem uma história para contar. Agora mesmo estou trabalhando com uma atriz que morou na França, estudou a Janaína, e ela fala, ai, nossa, eu chegava do colégio correndo para assistir os programas da noite e ficava lá, e você não sabe para mim como é emocionante estar aqui do seu lado. Eu acho tão engraçado, eu acho legal, eu acho... É bonito. É bonito, foi um momento muito especial, eu acho, para todo mundo, né? Com certeza. E além do Cine MTV, que você chamou de Cine MTV na primeira, Cine a Jaqueline MTV. te corrigiu. Mas aqui a gente só pode falar MTV, né? Você fez Luz, Câmera, Clipe, você fez MTV Noir, fez a entrevista, chegou a fazer o Mochilão e o Supernova. Sim. Qual desses programas assim, que você acha que você sentia mais à vontade, ou que mais tinha a ver com você ao longo da sua trajetória lá dentro da Então, da eu acho MTV? que foi um caminho mesmo, assim. Comecei ali no cine, essa coisa meio dura, poste, aí aos poucos eu fui aprendendo a ter um jogo na reportagem. Aprendi muito com o Zeca, com o Jorjão, fazendo, com as repórteres, né? Mas eu, assim, quando eu consegui fazer o Supernova, que era ao vivo, eu descobri uma coisa tão legal de conversar com a audiência, de ouvir, sabe? Isso, eu gostei muito de fazer o Supernova. Que legal, Muito, que muito, legal, muito, que legal. Que era uma experiência que você não tinha, porque Eu não normalmente tinha. você gravava as O meu coisas, era né? tudo gravado. Tudo gravado. Ou era o programa gravado, o Semana Rock gravado, as matérias que eu fazia, reportagem, era tudo gravado, eu não fazia ao vivo, né? E você acha Aliás, eu tenho aquela maravilhosa história do meu primeiro ao vivo, no Tordesilhas. que história Olha é lá, essa? Eriel já começou a rir. Olha lá. Eriel estava O também? delay tinha quantos segundos, Eriel? Tinha o quê? Uns 5 segundos? 4 segundos? O Festival Tordesilhas, é um festival de música... Uma nas- delícia, lá no sul. Foi seu primeiro ao vivo? Foi meu primeiro ao vivo, E aí? Marina. Pelo amor de Deus. E aí o retorno, eu comecei a falar, 4 segundos depois eu comecei a falar de novo dentro de mim. Aí eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Isso tudo na frente da câmera. Aí eu fiz assim. Juro por Deus. Você abaixou? Juro por Deus, os garotos nenhum de nós me salvaram, entraram. É realmente incrível. Estou vendo aqui, tem um delay, não é? Cara, Eu não sei disso. que vergonha, Nossa. que vergonha, só passei vergonha. Que história maravilhosa. Era um delay E enorme. foram os gente, caras, os é- astronautas de mármore que salvaram você? Os caras do Nenhum de Nós? Nenhum de Nós. Eles Essa tinham aquela coisa eu música do queria astronauta ver. de mármore, né? Do David Bowie. Vem cá, mas você tá. Eu tenho uma coisa que a Cris fez que é, gente, é muito, pra mim, muito incrível. Foi entrevista com. As entrevistas todas que você fez, eu gosto muito dessa entrevista, mas a do Roberto Carlos. gente. A do Roberto Ah, Carlos. Roberto. Conta essa história, porque essa história é fantástica. Porque não foi pro ar, né? Ou foi? Não. Não foi pro ar. Era a entrevista mais esperada de tudo e tal. Ele Você nunca imagina tinha o dado uma Roberto entrevista Carlos. para uma outra televisão que não fosse a Pô, Globo. no caso, você que é só o fala com a contratado. Globo. É. Nossa, foi, olha. Eu lembro que foi tipo, toda uma negociação, era uma coisa muito... Nossa. Eu assisti de Cercado dentro de do mistério. estúdio. O prédio parou. O prédio parou, O prédio todo esperando parou. o rei, aquele cenário todo azul esperando o Não Roberto podia Carlos. ter nada marrom, não podia ter, né? Tinha uma salinha que virou o camarim dele, que era bem ao lado do estúdio, que era, inventamos lá. Cara, e eu acho que eu me escondi, porque eu não podia ficar no estúdio. Eu falei, não, mas você acha? Eu vou dar um jeito de ficar. E eu não tinha eu não era daquela equipe, eu não tinha nenhuma função lá. Eu me escondi, eu fiquei ali dentro. Eu falei, não, eu vou assistir essa entrevista aqui de dentro. Foi Você assistiu? Assisti. bonita a entrevista. Mas Assisti, ele a Cris foi super bem, porque imagina, tava que todo... ele é- Como é que ela foi? tava Como é que foi? nervosa, Conta. mas aí a gente eu tava viu super estava nervosa, só para variar um pouco. Eu, assim, em geral, eu costumo ficar nervosa quando eu faço coisas que eu nunca fiz. Então, é um desafio para mim. Então, e o Roberto Carlos e toda aquela pressão, Sim. né, em cima, enfim, eu fiquei bem nervosa. Mas eu Você e tentei todo ter um mundo. jogo com ele, porque como eu tenho uma idade... vou fazer 63, então eu lembro dele da Jovem Guarda, eu lembrava dele da pulseira, sabe? Então eu falei, eu vou pegar por esse lado aí para dar uma quebrada. Mas ele é muito sabonete, né? Ele não tem preferência, não tem escolha, ele é muito politicamente correto, e tudo bem ser, tá tudo certo também.
Mas eu me lembro de perguntar, era o lançamento do disco de covers dele, de bandas cantando músicas dele. Eu falei, pô, mas tem aí uma banda que você sentiu que pegou mais, que ficou legal? Não, Cris, todas são ótimas, Cris. Sabe? E era assim, qualquer coisa. Eu falei das pulseiras dele, imagina, Cris. Ele foi simpático. Ele foi simpático, Ele porque foi, ele né? é. Não, ele é Um sabonete simpático. É um sabonete simpático. Cheirosinho. Eu não sei Mas se a gente conseguiu cheirosinho? tirar. Não, sabonete Ah, cheirosinho. Eu não sei se a gente conseguiu tirar muita coisa dele, entendeu? Sim. É isso que eu quis dizer. Em algum momento você assistiu essa Eu assisti. entrevista depois? Porque ninguém assistiu. Como é Eu assisti O toda. que aconteceu? Por que não foi pro ar? Acho que por causa da Globo, né? Que a Globo não liberou, ele é funcionário da Globo. E aí eu acho que. O cara tem crachá da Globo. Crachá, carteira assinada e tudo. Mas, Zico, por que não foi pro ar? CLT. Zico. Nem a entrevista, nem o acústico, né? E A nem o Globo não acústico. deixou. Do acústico eu também me lembro que a gente O chegou lá acústico no Jacarepaguá, lembra? Eu apresentei um dia, então 2 dias. Um dos dias eu apresentei e aí me lembro de chegar lá e aí ele tava Valtinho não tá aqui. Tava Valtinho, todo mundo preocupado, falou assim, tá meio roxo esse... Não, porque era um azul que, dependendo, sei lá, da luz que Porque tava... nessa época ele era bem. Aí eu falei assim, gente, top, eu não sei né? se tinha ido alguém lá, o Dó de sei Sirena se já tinha ido lá, melhorou. olhado e achado roxo demais para aquele azul. Eu lembro que tava aquela puta tensão, assim, né, de que não, essa luz não pode ser roxa de jeito nenhum. Tem que ser um azul celeste. Eu e a Astrid, eu de azul ou de rosa, e ela de rosa ou de azul, eu não lembro. Era tudo celeste, era tudo levinho. E tinha algum code assim, que você não pode tocar no Roberto, não pode chegar muito perto, não pode perguntar Não, o isso, cabelo pode dele eu perguntar acho que aquilo. não podia chegar perto. O cabelo dele não podia, de jeito nenhum, o cabelo dele. Mas ele foi muito simpático, ele foi muito simpático. O Dodge, o ex-empresário, não é mais, o empresário dele, mas na época chegou para mim, eu falei assim, quanto tempo? Ele perguntou, quanto tempo tem? Eu falei, eu acho que uns 40 minutos. Mas se o programa tem 30, por que você vai perguntar 40? Foi assim. Eu falei, para escolher as melhores respostas. Muito bom. Essa foi uma entrevista clássica, mas que não foi pro ar e talvez tenha se tornado mais clássica ainda. Quem sabe um dia esse troço vai ser... A gente vai conseguir colocar ou exibir isso de alguma maneira. Mas teve uma outra entrevista sua que também foi clássica e essa foi pro ar, que foi com o Michael Jackson, né? Mas eu não entrevistei. Você não entrevistou? Não, eu não podia entrevistar. Mas você teve acesso a ele. Como é que... Eu não tive. Porque Assim, tem a história com a Glória Maria, estava disputando, a Globo disputava o Michael Jackson lá em Salvador junto com a MTV. E ela já tinha conseguido fazer, ou ela conseguiu depois, porque eu não me lembro se ele fez o Santa Marta antes ou depois. Também Porque não sei Quando dizer. ele veio fazer o clipe aqui no Brasil. Quando ele veio fazer o clipe, Isso. era no Pelourinho, Isso mesmo. com o Olodum e no Santa Marta. Morro Dona Marta. Então, e aí a Glória Maria estava disputando, tinha isso, ela estava lá e tudo. Mas a MTV, a gente fazia tudo daquele jeitinho. Eu me lembro que a gente deu umas camisetas para conseguir um lugar. verdade. Lembra? Foi isso. Vocês deram uma Era o Mário. camiseta Da pra... A MTV. gente falou, a gente precisava de um lugar do alto para poder pôr a câmera, porque a gente não podia ficar onde estava sendo rodado o clipe. E aí a gente conseguiu esse lugar que era um pouquinho alto, era um casebre assim, daqueles do Pelourinho, com camiseta da MTV, a gente conseguiu isso. Maravilhoso. Era moeda de gente troca. porque a camiseta da MTV, os subornava adesivos, muito. né? A gente Era, conseguia as pessoas muita amavam. coisa com aquelas camisetas, Sim. gente. Você A lembra gente quando conseguia perguntava, e aí, tem adesivo? Não, só tem camiseta. Vai. O Casé Ai, era como a muito gente era bully. ruim. O Casé era muito bully, ele fazia isso. Eu só tem adesivo? Não, só tem camiseta. Desculpa. Não, mas você pediu. Não, você pediu adesivo agora. Mas a gente conseguia estacionar em lugar que não podia, a gente conseguia entrar nos lugares. Aquelas camisetas resolviam Uma equipe de muito. produção para conseguir chegar nas pessoas, né? Então, aí era o Mário, o cinegrafista, que eu infelizmente não vou me lembrar quem é, mas sempre foram uns caras muito legais. Muito bacana. Muito. E aí a gente atravessa aquela entra lá de cima, não sei o quê. E aí teve uma hora que eu consegui ir lá para baixo, mas ele já não estava mais lá. E depois, numa outra roda, o Ari chegou perto dele, era o Ari. O câmera ali, sim.
Chegou perto dele e falou, say hello to MTV Brasil, say hello to MTV Brasil. Muito engraçado. Não, eu falei mesmo... E ele falou hello? Falou. Ah, ele falou? Ele estava apavorado, porque o segurança dele não estava por perto. Aí ele falou, bem apavorado assim, hello, MTV Brasil, hello, where's Bob? Where's Bob? Eu lembrava disso, gente. Triste, triste. Eu muito fã. Em geral eu congelo, né? Mas eu fiquei assim, longe dele. E eu não podia falar com ele, então... Mas você entrevistou o David Bowie. O Bowie, eu falei rapidinho É, também. como é que foi essa entrevista? Foi no Onde VMA, foi? não foi? Foi no VMA de 99, tanto que eu fiz o pergunta do Bug do Milênio para ele. Mas eu estava nervosíssima e eu só escutava assim, Bowie's coming, Bowie's coming, Bowie's coming. Eu, o primeiro cara. Nossa. Mas aí ele foi muito gentil, É. muito gentil, é muito demais. educado, muito. Foi legal. São aquelas entrevistas de bastidores que são mais rapidinhas, Sim, né? sim. Mas foi muito Você lembra muito sobre o que gentil. vocês falaram, alguma coisa? Então, eu me que lembro tava- dessa pergunta, que ele estava lançando um CD, e eu me lembro que eu perguntei sobre o Bug do Milênio, porque foi exatamente 9/9/1999. Ah, sim, agora eu lembrei. 9 de setembro de 1999, tinha aquela coisa que os reloginhos Isso. poderiam mudar e aí É que tudo os bancos, poderia apagar os os milênio, resultados. sistemas de Bug do computação, milênio. todos iam É verdade, É isso. não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Graças a Deus. Mas aí você chegou a perguntar para ele Eu sobre isso. perguntei, aí ele falou que acho que... Ah, desculpa, gente, a Covid é fogo, acabou com a minha memória. Eu sei. É difícil. Como é que está a sua memória, Marina? Porque você também teve entrevistas muito Nossa. icônicas, né? E você tinha isso que você falou, que você amava cinema, amava música, então você gente. queria muito conhecer essas pessoas, tinha essa ambição e tal. E aí tem algumas entrevistas que o pessoal separou. Tem Johnny Depp, John Cusack, Julia Roberts, Cameron Diaz, Catherine Zeta-Jones. É, enfim, porque eu fazia- Coppola, Will Smith. Quais são as lembranças que E você tem tem as de dessas música. entrevistas? A Madonna, o Red Hot Chili Peppers, Mariah Carey, quando veio pro Brasil. Essa foi engraçada também. Foi por quê? O que aconteceu? A da Mariah, um pouco... São coisas de Não, bastidores. primeiro que assim, de- eu nunca tinha visto, foi a primeira vez que eu vi, claro, e acho que isso acontece muito. Ela estava aqui no Brasil e ela tinha uma pessoa que ficava só olhando as câmeras para ver como, porque eram câmeras, muitas vezes dessas entrevistas são câmeras da própria produção, né? As de cinema, Sim. por exemplo, são todas assim, você chega lá, você só senta, faz a entrevista e você não tem poder nenhum sobre aquilo. Então, quer dizer, a pessoa, se acontece alguma coisa, a pessoa morre na sua frente, tem um ataque do coração, aquela fita não é sua, não te pertence. Seria um puta furo de reportagem, mas não é seu. Tanto que aconteceu isso. Eu tenho uma entrevista com o James Cameron, quando estava lançando o Avatar, que o cenário caiu em cima dele. Que isso? Nossa. Foi muito engraçado. Na entrevista? No meio da entrevista. Eu tava entrevistando. Cuidado aí, Cris Couto, chega mais pra cá. Eu tava perguntando sobre o Avatar, a relação dele com a natureza, falando que a gente tem um baita problema no Brasil, a Amazônia, tava um assunto sério e tal. E ele respondendo super bem e tal, e de repente eu vi aquele cenário caindo em cima dele, só que eu em inglês, eu não conseguia articular nem a palavra, nem cuidado, nem watch out, nem nada, assim, sabe quando a tecla SAP não veio e nem não veio nada. Congelou. Eu só fiz assim, e o negócio, puf, caiu em cima dele. E aí ele falou... Olha, eu não sei se eu me assustei mais com o cenário caindo ou com a sua cara, porque eu... Que isso, meu porra. Ele falou, eu fiquei pensando, o que eu tô falando? Porque ela tá ficando com uma cara muito estranha. E eu não tenho essa fita. Não tem. Quer dizer, hoje eu não tenho mesmo, porque tá lá no acervo da MTV. Não, mas conta da Mariah. E aí a da Mariah tinha uma pessoa que ficava vigiando o que a gente estava filmando atrás e dizendo, Mariah, Mariah. E aí a Mariah a Mariah bebia, não sei se ela bebe ainda, ela tava sempre com um copo de vinho branco na mão e tal, e ela assim, bebendo, parecia, sabe uma coisa meio Amy Winehouse, assim, e aí a mulher falava assim, Mariah, libera o copo, bota pra trás do sofá, tipo, os caras estavam cuidando pra ver se ela não dava nenhuma gafe na frente da... Enfim, mas foi isso, ela tava bem relaxada, tomou vinho branco, tava ótima, assim, tranquila. E a Madonna? A Madonna foi louco. Desculpa, Casé. Não, tá ótimo. É pra isso mesmo. A da Madonna, Madonna, como é que foi? A da Madonna foi Foi especial, aqui no Brasil? né? Não, a da Madonna foi assim.
Quando os artistas lançam, né, não sei se ainda é assim, mas na nossa época era, eles têm assim Lançavam um álbum, né? Porque hoje nem tem álbum umas mais. vagas, os álbuns, eles têm umas vagas para as regiões do mundo. E a região Brasil só tinha uma emissora que entrevistava, que era a Rede Globo, ou sei lá, Marília Gabriela, enfim, era uma coisa assim, de grandes medalhões e tal. E, né, ou uma emissora como a Rede Globo. Por alguma razão, o slot, né, a vaga da Rede Globo, vagou um dia antes da viagem para Los Angeles, quando seria a entrevista. Me liga, Cris Lobo, me liga e fala assim, vem cá, e aí, tem a manha tem coragem de entrevistar a Madonna? Eu falei, claro! Claro, aí você lembrou do Vitor D'Angelo? Claro, com certeza, eu entrevisto, edito, capturo o som. Eu falei, claro! Ela falou, só que tem um problema, viaja amanhã. Eu falei, você tá louca? Eu preciso pesquisar, não é assim. A Cris Couto, minha grande professora, me ensinou que você não entra numa entrevista, você não faz um programa, você não faz nada sem você estudar a pauta antes. E estudar a pauta quer dizer, você vai pegar a biografia daquela pessoa, você vai escarafunchar, você vai fazer a pauta, vai escrever, vai traduzir, você vai... Pô, é um trabalho... Claro. Lembrando que nessa época não tinha internet, né? Não tinha. Não tinha internet. Então, não tinha onde você pesquisar. Não é que você pega o avião, você usa o celular e vai pesquisando. Não, a gente recebia notícia por telex, gente. Era um negócio assim, as notícias novas chegavam na MTV por telex. A gente tinha um quadro no Cine MTV que era isso, que era novidades da semana, news, tal, que era tipo telex, rapidinhas, chegou. que gravavam off, a gente enfiava umas imagens aleatórias só para cobrir. E era isso, as últimas notícias chegavam por telex. Enfim, corta para, estamos aí no ano 2000, Madonna estava lançando Music, e a Cris me liga e fala, viagem amanhã, à noite. Falei, porra, Cris, foda, né? Pro cara pegar ou largar, assim. Não quer, tudo bem, vou chamar a Sabrina. Beleza? Sabrina pode. Eu falei, não, peraí, eu vou Aí eu fiz o que eu pude, peguei as revistas, peguei a pasta da Madonna, desci na fitoteca, falei, desce tudo que tiver de Madonna. Aí eu consegui assistir, assim, mal e porcamente do que deu ali, entendeu? E aí comecei a fazer a pauta. Só que, né, neste mesmo dia que era para viajar, era festa de... Quantos anos? 10 anos da MTV? Quantos anos era, gente? MTV 2000? Brasil? 2000. 10 anos. Uma festa que ia ser lá no... Não foi no Credit Card Hall, foi no Palace, enfim, foi uma festa grande. Que, claro, eu tava louca, excitada com o negócio da Madonna, não sei o que, e muito feliz da vida de 10 festas. Eu não dormi. Basicamente, assim, eu passei a noite em claro, meio festa, meio insônia. E entrei no avião para da VASP. Para Los Angeles. Não, acho que não era a VASP, já tinha falido. Essa é piada inteira. Essa era a gente tem uma história da VASP, porque a história da VASP com a Cali. Quero saber. Quando a Cali já apareceu aqui em vários momentos. Vários momentos. Eu viajei com o cara que era da Warner na época, o tal do Fernando. E o que aconteceu? Eu cheguei no avião, por sorte tinha aquela... Sabe assim, aquelas 5 fileirinhas, assim, eu cheguei na mulher na hora do check-in e pedi, pode ser lá no fundo, mas me dá uma que não tem ninguém, eu vou tentar dar uma dormida que eu tô... Cochiladinha. Eu preciso descansar, vou fazer uma coisa muito importante e eu não dormi nada essa noite e tal. Aí a mulher conseguiu colocar pra mim, eu cheguei lá, já botei minhas coisinhas e tal, não sei o que, Niki, tá, o avião quase fechando as portas, vem uma mulher e senta ali na outra ponta. Eu cheguei pra ela, eu falei assim, moça, você não está entendendo. Deixa eu te explicar. Eu vou fazer uma coisa muito importante. Você não sabe fazer a entrevista da minha vida. E assim, eu não dormi nada. Eu implorei pra a mulher deixou eu ficar sozinha. E aí, o que aconteceu? O avião, que decolou, eu deitei e dormi. Dormiu. Quando eu aterriço, o Fernando fala assim, você tá bem? O Fernando da Warner. Eu fiquei preocupado, porque você não almoçou, você não jantou, você não fez nada. Toda vez que eu passei na sua fileira, você estava desmaiada, virada cada hora para um lado, com aqueles cobertores assim. Eu fiquei um pouco preocupado com a sua... Eu falei, não, tá tudo bem e tal, não sei o quê. E aí tinha todo um negócio para entrevistar a Madonna, que é, não pode perguntar tal coisa, não pode dar presente, não pode pedir ID, que era aquela coisa, eu sou a Madonna, você está assistindo a MTV, MTV, que era coisa que a gente fazia muito, né? Claro. A gente sempre pedia para os artistas, porque era coisa que virava vinheta e tudo mais. Então tinha uma série de regras, tinha todo um parangolé ali para entrevistar ela.
E aí, no dia da entrevista, também era uma grande comoção e não era só uma grande coisa para mim, era uma grande coisa para todo mundo que estava ali. Era, e, em geral, né? Pô, Madonna. No auge ali. E essas entrevistas, elas têm mil protocolos e tal, mas assim, você é muito bem tratado. Então, você chega, você tem lá uma sala cheia de um monte de comida, e chás, e cafés, e bolos, e croissants, e donas, e nananã, à vontade. Nossa, Magalina. Você acha que ela vai falar, não, uma sala cheia de computadores? Não, uma sala cheia de comidas, e pães. Mas era mesmo. E aí você ia dessa sala para uma outra antessala, onde só tinham as outras 3, para depois só você encontrar uma dona. E aí eu estava nessa sala com essas 3 pessoas, já estava uma na minha frente, uma menina da Argentina, e daí, em seguida, seria eu. Quando a menina da Argentina sai, ela volta chorando na entrevista. Mas assim, chorando assim, Eu ia entrar desesperada. chorando, se fosse... Desesperada. A menina sai desesperada. Porque eu não entendi o que ela falava. Eu não entendi o que aconteceu, o que ela perguntou, eu não entendi qual tinha sido a gafe que ela tinha cometido para eu não cometer igual. E a mulher falou assim, Marina! E aí, tipo, me mandou. Então, assim, a cena era a menina chorando e você eu me entrando. vendo entrando no calabouço. Assim, eu Nossa falei, meu Senhora. Deus do céu, o que vai acontecer comigo? Cova dos Leões. Nossa, cara, eu fiquei muito nervosa. E nessas, era num hotel que era meio aberto, eu não sei o que, nananã, e que eu tô entrando na sala da Madonna, sai correndo a Lourdes Maria, a filha da Madonna. Sai correndo e o segurança que estava na porta, que deveria supostamente falar para eu entrar ou para eu sair, sai correndo atrás dela. Lola, come here, sua mãe vai me matar, não sei o que, nananã. E eu fiquei parada na porta, né, tipo, esperando alguma coisa acontecer. Entro, Falei, o que eu não, né? faço? Entro, não entro? O cara tinha ido correndo atrás da menina e eu lá. Aí de repente o cara grita lá, vai, entra logo, tá esperando o quê? Não, assim, tudo pra dar errado, né, gente? Eu já tava uma pilha. Enfim, aí cheguei lá, fiquei esperando um tempo. Madonna, ela tinha acabado de ter o Rocco. Então ela tava amamentando. Ela estava rouca. Não. O Rocco é o filho mais novo dela. O filho mais novo. Ela tinha o Lourdes Maria, que essa já era adolescente, a senhora? Não, era criança ainda. Tá. Era Foi criança 2000? Que saiu correndo. Foi do ano 2000. Não sei quantos ela tinha. Pitica. Mas ele tinha acabado de nascer. Sim. E aí, tava aquela Alice, como é que ela chama? Alice Rosenthal, eu acho, a assessora. Ah, não, você pode esperar um pouquinho, porque ela tá amamentando e tal. Aí eu... Imagina, tá me perguntando alguma coisa, né? Claro e tal. E aí foi super tranquilo, assim, no final, porque ela chegou tranquila, tinha acabado de amamentar, né? A mulher tava naquela ocitocina toda ali, né? Aí foi isso, ela devia estar com o peito assim, aí ela fala, sai daqui, sua argentina, me deixa dar de mamar. E aí foi tudo bem, mas assim, cara, o pré foi tenso. Tenso demais, né? E eu você muito sentiu que- nervosa, porque, cara, como assim, né? Eu tava me E você sentindo usou um essa pouco tática da Cris preparada. também, de falar, poxa, você estava amamentando, que legal. Teve um small talk assim ou não? Teve de entrar direto? Cara, a Madonna não tem small talk com a Madonna. A Madonna é assim, ela é muito objetiva, ela só responde o que você pergunta, e ela não deriva, ao contrário de mim, que fico abrindo mil aspas e parênteses e tal, ela só responde o que você pergunta. Então, eu tinha, sei lá, 20 perguntas, eu fiz as 20. E quando eu perguntei alguma coisa um pouco mais suave, do tipo assim, sei lá, do piano, ela tava tocando, começando a tocar instrumentos, não sei o quê, ela meio assim, ela tipo, sim, não, next, sabe, tipo, música brasileira, Sérgio Mendes. Entendeu? Sabe, tipo, nem Entrevista nada, fácil. nenhuma, nada. É Então, mais assim, difícil para você difícil. entrevistar grandes nomes da música ou do cinema? Tipo Cameron, Depende muito da Coppola, pessoa. Se a Coppola, pessoa- por exemplo. O Coppola foi muito fácil, porque ele é um cara muito gente boa, muito aberto. Quando eu entrevistei, foi numa situação que eu entrevistei junto com a minha irmã. Então tinha coisa das irmãs, ele tem essa coisa com a família. Eu quebrei o gelo porque eu falei pra ele, Coppola, esse método de quebrar o gelo é sempre muito bom. Assim, quando você tem alguma coisa um pouco pessoal, mas que tem a ver com a pessoa, né? Claro. Isso cola muito. Então eu falei pra ele, Coppola, todo mundo fala do Poderoso Chefão,
Apocalipse Now, mas o meu filme favorito, que me fez realmente gostar de você, foi o Vida Sem Rumo, com o Matt Dillon. Por isso que eu gosto de você, ele falou, por isso que eu fui com a sua cara. Sabe assim, então esse tipo Isso de porque coisa. você tinha estudado, você já sabia já que era o filme que ele mais curtia, não? Nem sei se ele curte, Não. mas o fato de eu falar de um filme que é Ninguém quase fala, um entendi. outcast da É, carreira dele, é. assim, tipo um filme meio esquecido, ele amou, né? Porque é um filme adolescente. De fato, eu assisti muito, eu era muito fã do Vida Sem Rumo, que eu reassisti outro dia e achei muito ruim. Ah, foi. Muito ruim, gente. Vai escrever para ele agora, Coppola, actually. Mas é isso, é época, né? Sim, com certeza. São coisas que a gente, quando. E as pessoas falam, né? Que tem muito isso. Os filmes, as músicas e, sei lá, até os clipes, eu acho que mudam a depender da época que você assiste, né? Sim, com certeza. Tem coisas que envelhecem bem, outras nem tanto, ficam datadas mesmo. Né? Mesmo a gente, né? Claro. Às vezes aparece uma coisa antiga, assim, minha, em algum lugar alguém posta lá, o MTV Brasil Memórias, ou sei lá o quê. Aí eu falo, meu, será que eu falei alguma besteira, né? Porque às vezes a gente pode ter falado besteira. Sim, teve coisas que vocês se arrependeram? Com certeza. É, e vocês lembram Ai. ou bom, já esqueceram? A Cris já esqueceu, Eu né? já Que tem esqueci, uma com memória certeza, difícil. mas eu com certeza falei Com muita certeza. besteira. A gente falou muita pelo besteira, amor de casal. Deus. A gente fazia programa ao vivo. Uhum. Mas teve alguma que repercutiu, assim, mais e tudo? Você tinha um stalker, né? Eu lembro que tinha um cara que ficava perseguindo Nossa, você, né? tinha. Não sei se tinha a ver com as coisas que você falava, se era uma paixão platônica, romântica. Cara, o Zico, eu lembro do Zico falando assim, vem aqui agora. E eu, o que foi, Zico? Não, você me ligou, não foi, Zico? Foi. Olha, quando você vier pra MTV, você tem que avisar antes. Nossa, essa história foi horrível. Que Mas. horrível. Como é que conta? É. Era um stalker, né? Era um cara que ficava era um perseguindo a stalker. Marina, né? Ficava tipo lá, né? Chegava na, Porque ficava na como eu porta fazia da programas. MTV. Quando eu comecei a fazer o Meninas Veneno, que era um programa que falava muito, era de comportamento, mas falava muito de sexo e tal. E o que a gente identificou, né, Zico, era que um cara que ele tinha muito uma obsessão com uma coisa sexual, assim, ele projetava em mim uma coisa que acho que por isso, porque eu falava muito disso, a gente falava muito de relacionamento, meninos, meninas, mulheres, e esse cara inventava umas histórias, dizendo que eu tinha seduzido ele, que eu tinha abandonado ele, que por loucura, minha causa ele entendi. estava tomando um monte de remédio, que a vida dele, que eu tinha acabado com a vida dele, que não sei o quê. E ele começou a fazer algumas ameaças, assim, graves, né? Tanto que a gente entrou com... Medida cautelar. Fui na delegacia, a gente fez, e aí tinha uma ação restritiva, ele não podia chegar perto e tudo mais, que ele descumpriu, porque uma vez eu estava num restaurante, ele chegou e... enfim, mas Nossa, é meio Marina, deprê, susto. Susto. Eu fui embora, eu fugi por trás, eu fugi pela cozinha do restaurante. Nossa, Porque que todo mundo horror. percebeu, inclusive o garçom que falou, esse cara tá olhando estranho pra você, não sei o que, você quer ir pelo outro lado? Eu falei, quero ir embora. Fui embora. Uau, que difícil, né? Mas você conhecia ele, pelo menos. Cara, sabia a cara dele, né? Pra você sair Eu correndo. lembrava, porque eu vi ele pouco, porque quem encontrou com ele foi, sei lá, Zico, depois o Zé Wilson, sei lá, são pessoas que conversaram com ele. Você conversou com ele, ele falava da mãe, não era? Sim, o cara era completamente maluco. Ele tinha um negócio. E aí, então eu não tinha muito a memória da cara dele, mas o dia que ele chegou no restaurante, parou na minha frente e falou comigo, falou, você lembra de mim? Eu falei, não, mas o jeito que ele me olhou e a voz, eu falei, sim. eu sei quem você é. Eu falei, claro, lembrei. E aí ele falou, o que você fez não foi legal. Eu falei, o que não foi legal? É você entrar sei lá, entrar com ação contra mim, não sei o que, falar que eu não posso chegar perto de você. Eu falei, o que você fez que não foi legal, me ameaçar de morte, por exemplo. Então, estamos quites. Porra, você quer que eu fique esperando? Eu fico aqui. É impressionante como isso é comum, né, cara? E vocês viveram isso naquela época como pioneiras também da televisão, de exposição, né? Como é que vocês... Olhando para... Só interromper, Cris Couto recebeu um gatinho numa caixa uma vez, não foi, Cris? Recebi. Um Esse foi um stalker um pouco gatinho. diferente. Gatinho Os vivo. DJs Ah, recebiam vivo. presentes, evidentemente, cartas. Lembra Sim, dessa? sim. É verdade. Nossa, tá vendo? Um Essa gatinho. Covid acabou com a minha memória. Cara, é verdade. Quem que ficou com o gatinho? Elka? Eu acho que você doou pra alguém. Chegou na recepção, era uma caixa e tinha um Tinha gatinho. um dentro. gatinho pra mim. Uau, Olha. e é meio assustador, né? Você não sabe se é uma coisa boa ou não, sei lá, né?
Um pet, um ser vivo dentro de uma caixa, uma coisa... Não, estranho. Estranho, Super né? estranho. No mínimo uma estranho. pessoa que gosta muito de pet. Nossa, não conheço ninguém mais ligado em pets Eu não sabia do que eu. que tinha essa coisa. Imagina, eu nada. E olhando para trás, assim, Gato, então. com a percepção que a gente tem de mundo hoje, com tantas entrevistas, com tantas pessoas famosas, então, sei que, mulheres, vocês percebem, puta, aquilo lá que eu vivi, aquilo lá não era uma situação normal, aquilo é uma situação de assédio, é uma situação de abuso, Muito. é uma situação de... Nossa, muito. Muito. É difícil até da gente... É. Eu acho que, assim, na questão do feminismo, eu acho que até que, de alguma forma, a gente era feminista, a gente tinha pautas feministas, né? O Meninas Veneno mesmo era um programa super feminista, mas sem esse nome, porque eu acho que esse novo feminismo começou a ser nomeado e debatido e mais elaborado nesse sentido do discurso muito mais recentemente, a partir de 2014, eu acho que a gente começou a falar, não, gente, tem uma coisa errada aqui, essa mulher tem que ganhar igual a homem. Eu, no cinema, então, falava assim, não é normal que não tenham mulheres cineastas do jeito que não tem, né? No mundo, nas premiações, nos festivais, né? A gente avançou muito a consciência política que a gente tem hoje é uma coisa que a gente não tinha nessa base, digamos, nesse nível da consciência. A gente tinha, de alguma forma, intuitivamente, porque a gente falava desses assuntos nos programas, e não só no Meninas Veneno. Não, e lembrando que a gente estava saindo de uma ditadura, estava reconstruindo a democracia, rediscutindo as coisas, começando a falar novamente, debater e tal. Totalmente. Então, assim, a gente falava-se disso nos todos os programas de sexo. A gente tinha programas de sexo que já era incrível. Sim, já era uma coisa... Eu acho que a gente era muito avançado na pauta LGBTQIA+. Eu acho que muitas pessoas hoje, como a Cris falou, vem falar daquela época da MTV, muitas pessoas vêm falar, nossa, para mim, eu morava no interior de não sei onde, eu não sabia que existiam pessoas como eu, para mim era muito importante que vocês da MTV falassem que eu era uma pessoa normal, que era ok ser assim, que era legal, e que eu podia existir. Eu não sabia nem que eu podia existir. Olha, eu fico até arrepiada, porque isso é uma coisa que mais emociona quando eu percebo que o que a gente fez lá, e uma coisa que eu também não tinha consciência na época que eu saí da MTV, tinha tido esse impacto na vida das pessoas, sabe? Que tinha tido esse poder libertador mesmo, né? E de existência. Aceitação e pertencimento, né? Poxa, é incrível. Todas as campanhas, a gente falar de sexo abertamente era uma coisa nova, ousada, enfim, era uma coisa que, de alguma forma, transformou a vida de muita gente para melhor, sabe? Então, isso era muito importante. O que eu acho que a gente falhou, de fato, a MTV como um todo, foi na questão do racismo. Eu acho que a gente não teve a força ou a vontade ou o empenho necessário em fazer, por exemplo, com que a gente tivesse mais VJs negros ou mais pessoas negras trabalhando em funções de altos cargos, sabe? E que, claro, é isso, assim, a gente abraçou muitas bandeiras, a gente fez muita coisa, mas nesse aspecto talvez a gente tenha falhado. Eu acho que a gente fez pouco. E eu tomei consciência disso quando eu entrevistei a Adriana Lessa. Quando a Adriana Lessa me contou a maneira como ela saiu da MTV, o que ela ouviu da pessoa que estava na direção na época, o que saiu no jornal. Eu estava na MTV, eu não me lembrava daquilo. Até liguei para a Cris, né? Fiquei tão abalada, falei, Cris, olha o que aconteceu. Entrevista com a Adriana Lessa e eu não lembrava desse episódio com ela. Aí a Cris me lembrou uma coisa, que teve um dia que a gente estava na reunião de pauta do Cine MTV e ela sugeriu alguma coisa, vamos fazer a pauta do cinema negro, uma coisa assim. Os atores negros que estavam em evidência. Em evidência. Era uma coisa. Eu falei, não, acho que a gente não tem que diferenciar, acho que a gente tem que colocar essa pauta dos atores negros como uma coisa dos atores. Sim. E eu acho que eu estava errada. Claro. Eu acho que eu não estava. Tinha percepção de na que minha já cabeça, existia, a gente já... combateu o racismo, era a gente fingir que o a racismo não fragilidade existia. branca. A gente sempre ouviu isso, que o Brasil não era um país racista. A gente cresceu ouvindo isso. Uma puta de uma mentira. Claro. Sempre foi. E eu acho que se eu tivesse a consciência que eu tenho hoje, eu
não só teria encampado essa pauta, como teria feito talvez um quadro no Cine MTV. Mulheres diretoras e cinema negro, sabe? Fazer mais pautas afirmativas, entendeu? Mas são coisas que vieram... Invisibilidade branca, né? Você fala, não, o branco é o padrão, você não percebe nem que ele está deixando de fora. Não, mas não tem nenhum problema. Estamos aqui, vamos fazer todo mundo junto, senão é o racismo reverso, né? Puta bobagem. Exato. Mas é uma coisa de construção mesmo, né? de construção de mundo, exato, de percepção de mundo. Eu acho que a gente... Que tem que haver com discussão, com debate, para você falar uma coisa, para você ter um ambiente seguro para você falar e não ser eventualmente crucificada, para você ir construindo uma nova realidade, né? Porque senão, se não tem debate, não tem construção, né? Não tem. Você não sai do Total. lugar, né? É muito complicado mesmo, né? É verdade. Mas como mulheres, vocês sentiram, de que maneira vocês viveram essa cultura mais machista, né? Eventualmente até de um popstar que você vai entrevistar, que a pessoa é mais folgada, vai rompendo um pouco limites, né? Às vezes também tinha aquela coisa de, que legal, pô, mas a menina é quase um privilégio ser cantada pelo Axl Rose, seja lá por quem for, Verdade. né? Tinha essa Vocês história, viveram alguma situação, vocês lembram de alguma coisa nesse sentido, assim, ou não chegou a viver? Assédio na MTV. Nas de entrevistas, homem, não necessariamente, né? Mas com os artistas, com músicas, bandas e tal. Não, é engraçado. Foi uma coisa que até outro dia eu vi nessas coisas de Instagram que às vezes aparecem, uma entrevista que eu fiz com o Chris O'Donnell. E era uma coisa que, se você olhar hoje eu falaria, eu nem teria editado aquilo, e aquilo foi ao ar. Ou seja, de alguma forma passou por mim e eu falei, não, beleza, pode botar. Que era um pouco ele me paquerando, assim, falando uma coisa do tipo, sei lá, ele não respondia a pergunta que eu fazia e ele falava alguma coisa, sei lá, era uma brincadeira um pouco inocente, pode falar, mas que aos olhos de uma pessoa que tem uma lente feminista, falar, isso aí não passará. Mas eu não sei, eu acho que, assim, falando de coisas um pouco mais sérias, eu acho que o fato das VJs da MTV serem sempre mulheres magras, bonitas e tal, sabe? Com algumas pouquíssimas exceções. De beleza, né? Eu acho que isso é um reflexo de um machismo. Sim. Os homens podiam ser, por exemplo, como Thunder. Podiam ser engraçados ou caricatos, podiam ser gordos, como o João Gordo. As mulheres não. As mulheres eram todas, tinham que ter aquele padrão, né? Tinham. Eu espero que não tenham mais mulheres que achem que isso tem que continuar, né? Porque, na verdade, isso foi uma época talvez que a gente fala, mas isso já foram 20 anos. E graças a Deus que a gente está indo para frente, porque é inadmissível, né? Tanta coisa de... Mas, assim, de falar de assédio em relação à mulher, não a coisa mais do trabalho, mas eu tenho memórias de assédio de 6 anos de idade. É mesmo? Mas isso é uma coisa que, numa mulher, ela fica... não se falava sobre isso, é o que você disse. A gente tem que conversar para conseguir mudar alguma coisa, entender e fazer isso ir para frente. Você tem que conversar e tem que jogar. Falar, tem que botar para fora. Tem né? que botar para fora. Então, Poxa, assim, mas a minha com 6 primeira anos de memória de idade? assédio era de 6 anos de idade. Nossa, e aí é com gente de família, que são pessoas próximas. do momento. Vizinho, né? Oh, meu Deus. Essas coisas, assim. Mas eu acho que eu nunca fui assediada, assim, Por algum... Não me lembro, pelo Não, menos. tinha aquela famosa que era do Axl Rose com a Cuca, né? Com a Cuca, Sim, sim. isso. Essa ficou bem famosa. Ele exigia ser entrevistado por ela, sabe? Isso é uma coisa que hoje em dia não... Não faz o menor sentido, mano. Não. Quisera eu ser paquerada pelo Axl Rose não, né? David Pelo amor Bowie. de Deus. Johnny Depp? David Johnny Bowie. Depp também tá Gente, fudido. não, O John Johnny Cusack, Depp você que eu falou, queria. Você falou... o Johnny Depp, ele me seduziu. Ele te seduziu, Marina? Não Olha, sei, tá mas eu vendo? achei que Você foi. achou, né? Porque foi assim... Ah. Eu fui entrevistar o Johnny Depp. Gente, ele tava... Eu sou muito fã do Johnny Depp. A Cris também. Nossa. A gente não eu sabe. também. Isso era Eu pré já essa lascava história. logo o meu que a gente- contornão. Hoje aí, hoje Johnny. outra história. Essa história com a Amber é muito feia. Não sei quem tem razão, mas eu acho muito feio. Enfim, não gosto desse assunto. Mas pré-história, Johnny Depp estava fazendo
filmando Piratas do Caribe, no Caribe, foi a única vez que eu fui pro Caribe. Andei de jet ski e tudo, que lá tudo bem, né? Aqui é uma coisa muito ruim, mas lá eu falei, vai, ninguém tá me vendo, vou andar de jet ski. Você imagina se alguém andar tirar- de ski, cara, foda. Mas é horrível. Fica barulheiro e tal, assim, Não, atrapalha todo mundo, Enfim, eu acho um horror. Mas lá no Caribe ninguém tava vendo. Lá ninguém estava vendo, eu aproveitei. Amei. Ainda bem que, bom. Aí, a entrevista era para falar do Fantástica Fábrica de Chocolate, mas foi no Caribe, por causa do Piratas do Caribe, que eu estava filmando lá. Aí, eu chego na sala do quarto de hotel, que era a entrevista, e aí ele estava com um decote até aqui, assim, mais ou menos, todo moreno. Não, e ele é muito, gente. Sedutor, né? É. Ele fala baixo. Sim, aí você tem que chegar assim, sabe? Tem que saber assim. Nossa, Johnny Depp foi um acontecimento. Eu não sei o que eu falei, o que ele falou, nada. Eu sei que a entrevista fluiu. O outro que eu tive sonhos assim, não vou dizer eróticos, mas é tipo quase romântico, exato. Com o John Cusack, que eu também era muito fã do John Cusack. Nossa, aí, o dia que eu entrevistei o John Cusack, eu fiquei tendo fantasias que eu encontrava com ele no elevador do hotel, Muito que ele bom. me chamava para tomar um drink, e que a gente se apaixonava, assim, que era uma coisa... Nossa, gente, o John Cusack... Incrível. Porque não era muito óbvio, né? Mas eu era muito fã dele. Sou fã até hoje, achei ele um super ator maravilhoso. Na hora da Eu achei ele- entrevista você vai. Então, como foi seu filme? Você Nossa, lembrando das fantasias, né? Parecia o Casal Negro, sabe quando abria aquele balãozinho? E ia pro mundo Casal da Negro, fantasia. meu. Casal Negro, o programa a gente fez junto. Você fez muito programa dividindo, né? Eu a fiz. apresentação com outras pessoas, que é uma coisa difícil pra caramba. E eu fez adoro. comigo, fez com o Didi, fez com o Léo Madeira, Cara, com o Edgar. com o Edgar. Fiz. Bom, o Supernova eu fazia com todo mundo, porque eu passava o dia na MTV fazendo boletins de várias coisas. Sim. Com Didi Mion, com Soninha, com Sabrina, com. Gente, que era quem tivesse lá, eu fazia, né? Qual era a dupla mais difícil aí de, A de dupla mais encaixar? difícil? Porque, pô, tem um encaixe inicial que leva um tempo. Cara, pô. eu conseguia. Olha, eu com o Léo fiz muito tempo também o Top Top, com a Didi eu fiz o Balela. Eu, sinceramente, assim, acho que todo mundo com quem eu fiz coisas eu consegui. Eu sou muito adaptável, aquela que fala bem de si, né? Mas sou muito. Marina é aquariana. Tudo certo. Quando eu Tranquilo. identifico qual que é a questão da pessoa, Opa, tem esse eu estudo, consigo. Tem essa sabedoria, né? De você conseguir não se perturbar com o que você considera que seja o maior defeito dela, tipo o mau humor do Léo Madeira de manhã. Sim. Ah, ele era mal-humorado? O quê? Meu Deus do céu. Eu lembro que teve um dia que eu tirei um sarro dele, foi um dia que ele melhorou, assim, porque quando brigava não adiantava nada, mas um dia que eu falei, Léo, acabou o dia, eu falei assim, você reparou que você não falou nada positivo hoje? De nada. Nada. Aí ele começou a rir, ele falou, puta, desculpa, eu sei que eu sou mal-humorado. Enfim, ele tentava melhorar, mas ele de fato tinha uma coisa que acho que é de acordar de manhã cedo. Gente que não consegue, gente, paciência. As pessoas são assim, as pessoas diurnas, as pessoas são. Sim, sim. E fazer ele acordar de manhã era um suplício, entendeu? Só que não tinha jeito, porque o programa demorava o dia inteiro para gravar. Você começava a gravar à tarde, né? Enfim. E o mas, Casal Neura ele era escrito por 3 meninas, né? Que Gente, a demorou. Raque Afonso, a Jo Halleck e E a Nina a Nina Lemos, que elas Eram tinham aquele os fanzinho. dois neurônios. Os 2 neurônios, Total. Pô, então toda a temática, na verdade, era comandada pelas meninas ali dentro do Casal Sim. Neura, né? Tudo que a gente vivia ali eram conflitos muito atuais, que são discutidos hoje em dia, mas que naquela época a gente fazia e que na Malhação, por exemplo, não tinha. Acho que tinha um edge aí, né? Uma vanguarda nos temas, na forma como a gente lidava, né? Não, total. Eu acho que era isso, era aquele feminismo que eu digo, era o feminismo na intuição, assim, que a gente colocava aqueles temas. E a gente fazia muita caricatura, né? Eu e você, daquele casal que era o cara folgado, a mina que dá duro, e daí não sei o quê, o cara põe umas coisas assim, inaceitáveis. Aí a mulher fica assim, peraí, mas você está me propondo que eu faça as compras, lave a louça e prepare o jantar e você só fique cuidando da televisão? Aí ficava pensando assim, né? Não era meio isso. Que proposta E aí o cara boa. falava, claro, pô! Sabe? E ele defendia, né?
Era muito Brad um Pitt. personagem muito ruim, né? Mas ele não tinha essa força, porque no final das contas ele era fofão, assim. Ele A gente acabava junto, né? Era interessante, assim. Porque foi uma novelinha que começou dentro de um outro programa. A gente apresentava o Neurônio, né? Que era um game show, não era? O Neura, era assim, a gente fazia, era um game show, meninos e meninas. Que tipo já é uma coisa... Já era? Já era Damares, né? Meninos contra meninas, né? Era uma coisa que hoje em dia Depois já... acho que variou caso. isso, depois acho que era um colégio contra o outro, É, era uma turma verdade, contra a teve, outra, teve. tinha times. Sim. Mas o começo era, e aí o que que tinha? Tinha uma sketchzinha dentro do programa que era uma situação, tipo, dessas absurdas, tipo, o que vai acontecer a partir daqui? Tipo, Marina vai fuçar as coisas do Cazé e descobre um kit de maquiagem. Uhum. Sei lá, uma coisa bem estereotipada. E aí, opção A, ela vai jogar na cara dele na hora que ele chegar em casa. Opção B, ele vai chegar com uma explicação Eu muito lembro boa. disso. Opção C, ela vai ser um presente para ela. E aí, quem acertasse... Sim. E não Era quero Você Decide da MTV, assim, né? Era muito legal. Começou como esse quadro, depois fez sucesso e tal, e aí isso se desenvolveu para uma novela completa, de meia hora. Uhum, Foi a primeira novelinha da A primeira MTV, ficção da foi. MTV Brasil, Foi muito bacana. Era muito legal, a gente fazia junto, era muito divertido. E a gente ficava na treta do ar-condicionado, né? Que eu sou calorento e Marina é friorenta, então a gente sempre ficava mudando. Não, E eu vivia esse mau humor do Léo, e eu peguei várias vezes a Marina mal-humorada, viu, Léo Madeira? Era uma briga. O Cazé sempre agasalhado, sempre de terno. E o figurino mandava sempre assim, aquela blusinha de alcinha. Que era Aquele as diferenças de vestidinho, figurino também. aquele né? vestidinho Sexy. fino, aquela sedinha, sabe assim, que não agasalha nada. E o ar-condicionado bombando, falava, pelo amor de Deus, desliga um pouco, batendo o queixo. E o Cazé lá, todo calorento. Nossa, eu ia falar, pega um casaquinho. Era o que a gente falava, bota põe um casaco. casaquinho aí. E esse núcleo feminino de criação, de redação, também criou o Meninas Veneno, não foi? A Também Hack. veio a partir daí, da Hack, não foi? A Hack Afonso. Hack O Afonso, projeto né? original do Meninas Veneno é a Hack Afonso com a Cris Lobo, Uhum. que queria um programa com pautas femininas, Pô, em que a gente 2000? não falava se palavra feminista. 2000 e... Feminista. 2002, vocês estrearam Foi antes. 2000, não, 2001. foi 2001, por aí. Entrou no ar em 2001, vocês Foi ganharam a PCA, Foi o 2002. prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte no ano No ano seguinte, né? foi exatamente isso. E logo depois estreou o Saia Justa. Vocês chegaram a estrear antes do Saia Foi, Justa. Assim, primeiro foi o programa. primeiro programa mesmo de... Foi mesmo, precursor. E, inclusive no backstage, né? Tipo, a parte de redação de criação era de mulheres, né? Com você ali capitaneando os diversos temas e de um jeito muito despretensioso, né? Muito de igual para igual, era muito bacana, né? Era. E era só mulheres no começo, e era gravado, e depois ele passou a ter 1 hora ao vivo. E aí, eventualmente, tinha umas participações masculinas, mas ele era essencialmente um programa feminino para debater os temas mais variados, que iam da aparência, do tipo, sei lá, todo mundo diz, sei lá, meu cabelo é estranho, ou minha mãe parece mais jovem do que eu. Era coisas bem variadas, assim, sabe? E até coisas, enfim, com temas que envolviam mais relacionamento com os caras, né? Que passava um pouco por relacionamento abusivo, mas nunca tinha esse tema. Eu, sei lá, eu sofro de abuso do meu namorado. Não era assim, eram coisas mais sutis, assim, mas a gente falava muito disso, assim. Sim, sim. De E foi uma homens. surpresa para vocês ganharem o prêmio? Por que você acha Foi que teve? muito, Foi muito. A gente não esperava. Bom, eu não sei se a Hack esperava, eu não esperava. E eu lembro que eu estava viajando, eu estava até no Festival de Cinema de Cuba nessa época. E alguém falou, você ganhou a PCA. Eu falei, a PCA? Com o quê? Eu não sabia nem o que podia ser, né? Melhor programa do que tinha sido... Sim. E não era nem revelação, não era... Era programa de televisão, né? Uhum. Aí foi Pô, muito legal. incrível, Nossa, né? incrível, incrível. Maravilhoso, assim. Esse Tem até reconhecimento é hoje. muito bacana, né? E é muito legal. O Assim, único porque... PCA que eu tenho na vida. Todos hoje. nós vivemos esse momento muito efervescente, muitas vezes sem até se dar conta da dimensão daquilo que a gente estava vivendo, né? E é muito legal ver toda essa marca que vocês deixaram também e de quanto vocês são maior do que isso também, né?
cada uma de vocês tem uma carreira muito bem consolidada e atuando em várias frentes também diferentes, né? Você no cinema, dirigindo, escrevendo, atuando como atriz. Você também com o seu caminho vai estrear uma nova peça, né? Como é que é essa peça aí? É uma peça francesa, triste. Triste? É uma peça que chama Amadeu, história de um rapaz francês, Vincent, de 19 anos, sofre um acidente de carro, fica tetraplégico. Na verdade, ele só mexia o dedo direito. E aí ele tenta mudar a lei da eutanásia na França, e não consegue, mas de qualquer maneira ele Inclusive, consegue. Godard recentemente teve de sair da França para Sim, conseguir fazer exato. um suicídio assistido, né? Uma eutanásia. Na Bélgica ou Suíça? Não Acho me que lembro. foi Suíça, na né? Suíça. É. E ele também, e é essa história que a Janaína, que estudou na França, assistiu, conhece o autor, trouxe para o Brasil, ela que é a idealizadora, e está lá com a gente também como atriz. É um espetáculo bonito, muito bonito, que o Nelson tem uma visão muito poética e onírica das coisas, e ele consegue colocar isso no palco. E Nelson? Nelson Baskerville. O Nelson Baskerville, ele está dirigindo a peça. Ele é incrível, um super ator e diretor, é muito ótimo. divertido. E tem essa coisa que eu acho que é mais importante, é de conseguir chegar no público. Né? Eu tenho um pouco de bode dessas peças teatrais que você vai ver, que você não entende nada, que você se acha, fala, nossa, meu, o que é isso? Eu gosto quando o público entende, quando o público reage. Não precisa rir, mas quando eu sinto que ele está lá acompanhando. Claro. Que isso, para mim, é Incrível, um grande incrível. barato do Que é uma teatro, experiência né? muito diferente da televisão. Completamente. Né? Muito, não muito. Não tem como, não corta, né? É um ao vivo, né? É uma parada que você sai energizada depois da peça. Assim, você tá, né? Demoro horas para dormir. Demora, Horas. Os atores são tão notívagos, né? Nossa, é por isso, porque acho que a cabeça... Né? Muita adrenalina. E tem isso, né? Que o teatro é a arte do ator, né? Enquanto que o cinema é muito mais a arte do diretor, da diretora. Eu vou falar sempre diretora, porque Boa. tenho que defender a minha classe. Porque é isso, depende muito do que vai ser feito depois daquele momento em que o ator atuou, né? No teatro, não. O teatro, quem está no comando é 100% o ator. Por mais que tenha um diretor, que tenha, claro, toda uma equipe por trás. Sim. Se o ator quiser mudar o que ele quiser mudar do rumo daquela Não vai ter nau como parar. navegante, exatamente. Inclusive, eu e você, a gente participou do primeiro curta da Marina. É verdade. Foi um almoço executivo. Botar um trechinho, bota um trechinho aí. Como Jorjão. Bota, sobe o trecho. Cris Couto, atriz, eu acho que foi meu primeiro papel como ator também. Acho que foi a primeira vez que eu atuei. Zeca Camargo, Astrid. Zeca Camargo, Astrid, mundo, André né? Bujan, Rari, França. Isso, Tony, galera. irmão do Zico. Hã? Tony, irmão Tony do Zico. Góes. Tony. Sim. Maurício Sticer. Essa é a melhor coisa. O Sticer Você participou do filme? Ele fez um tweet outro dia muito engraçado, dizendo que aquilo foi o início de uma brilhante carreira de ator, só que o talento dele, infelizmente, não foi reconhecido. Terminou ali mesmo. Mas essa é uma boa praia, você convida para o filme os caras que escrevem sobre o cinema, mas eles não tinham ainda, né? O Sticer não tinha. o Sticer né? acho que ele escrevia mais sobre jornalismo esportivo. Que louco. Acho que sim. É verdade, ele estava. É verdade. E agora? Você está preparando novos projetos? Agora eu digamos que eu voltei para. Você acabou de filmar em Portugal, pro né? meu rumo, que era quando antes daquela festa. Que eu fui. Estamos voltando aqui para fechar aquele ciclo. A Cris Couto Entendi. e pedi um emprego para ela. Porque daí eu voltei a me dedicar mais à carreira de direção. Tá. Porque quando eu saí da MTV, assim que eu saí da MTV, eu falei, não, agora eu preciso fazer o meu longa-metragem, porque eu já tinha um longa que estava na minha... Que era o Califórnia? O Califórnia, que já tinha o roteiro pronto e que já tinha ganhado um primeiro dinheiro num edital, mas eu não tinha conseguido o resto e tudo mais. Eu falei, não, agora eu vou fazer. E de fato consegui filmar em 2014, eu lancei no final de 2015.
E aí, bom, enfim, achando que minha carreira agora Agora vai. vai. E aí a gente teve Agora é Oscar, golpe. aí vou. Nossa, Bolsonaro, assim, né, enfim, não vou passar rápido por esse capítulo, mas enfim, a gente está vendo uma época de grande, de muita restrição, Sim, né, tudo que é represado. audiovisual e tal. E o que aconteceu? Daí eu fui fazer séries, entendeu? Agora eu tô dirigindo 2 séries de ficção. Eu fui um episódio do De Volta aos 15 na Netflix, outra para o Canal Brasil chamado A Queda de Abadiânia, que é sobre o escândalo do João de Deus. O Marco Nanini, né? O Nanini fazendo... Dirigir o Marco Nanini deve ser incrível, hein? Nossa, tremi na base, que nem... Tremeu, ficou nervosa? Fiquei, De novo. mas ele foi muito Aí tomou bom. um conhaque, não? Tomei vários conhaques, lembrei da Cris Couto. Não, mas foi legal, assim, foi uma experiência, para mim, muito marco, assim. Dirigiu o Nanini. Pô, pra mim como ator, nós às somos vezes que eu vi o cara delírio. eu vi Mistério de Imovap, ele no Pois Dr. é, eu House, também. foi uma Eu coisa falei pra ele, eu extraordinária. falei, também. Nanini, eu não sei por onde começar, porque eu tinha assistido desde que eu me entendo por gente. Ele é Pô, muito bom. Impressionante. Ele é muito bom. Ele e o Ney naquela peça, Nossa lembra? Senhora. No Irma Vap? É. Nossa, eu fiquei maravilhoso. chocada. Era Aquilo muito bom. Como é que os caras faziam aquilo? Como é que eles hein? conseguiam Como? É um trocar de absurdo. roupa Como? tão rápido, mudar tudo? Eu fui ver umas 3 vezes e falava assim, não é possível, eles agora vai errar, agora alguém vai entrar errado, não é possível. Né? E aí tô fazendo umas séries documentais também. Uma delas eu preciso de imagens da MTV. Eu sei que o Opa, Ratinho vai me Teuzinho tá aqui, ajudar. é com ele mesmo, pode Deixa falar. comigo. Pode conseguir pra você. Mas eu tô fazendo. E uma delas, inclusive, tem muito a ver com o que eu fazia na MTV, ou com o que era o espírito da MTV. Tô fazendo uma série chamada Corpo a Corpo, que é sobre eu entrevisto e dirijo figuras da música, de uma nova cena musical brasileira, que são corpos fora do padrão. Então, podem ser corpos negros, corpos trans, corpos da toda a comunidade LGBTQIA+, corpos gordos. Então, é isso, são artistas que estão, de alguma forma... Quebrando os padrões físicos, vamos dizer assim. Físicos em étnicos. todos os sentidos, Sim. heteronormativos e raciais, Ah, que étnicos. interessante. Já Então, começou a tem o gravar. indígena, já acabei de gravar, agora estou só terminando de montar. Uau, Então, que a gente legal. tem indígena, tem muitas pessoas trans. Muito bacana, hein? Ah, sabe? Falta Olha, a gente poderia ficar falando aqui horas e horas e horas, mas acho que a gente já falou 2 horas. Não é? A gente chega naquele momento que é um momento mais singelo, assim, mas qual seria, se você tivesse a oportunidade de chamar um videoclipe agora que representasse a sua jornada, o que marcou muito você naquela época e tal, qual seria o videoclipe? E aí, olhando para essa câmera aqui, pode chamar à vontade. um só? Ah, sacanagem. Pode chamar sim, vários, gente. porque lembra, a gente às vezes desanunciava um clipe, aí chamava o que vinha agora e já falava o segundo. Pode ser também, se você quiser, pode chamar 3 clipes. Você fala, ó, a gente acabou de ver. Vai passar o clipe? Vai passar? Aí é com o Zico, jurídico, aí eu não sei qual é com o departamento jurídico, pô. Aí já não sabemos, não, mas. Se vai pra... Eu nunca fui VJ, hein, gente? Eu sempre fui É, apresentadora. Mas, Então, luz, esse câmera, negócio de clipe. desapresenta, Pode falar, apresenta. luz, câmera, clipe. Você fazia assim, não vem não. Só luz, Luz Câmera Clipe era um programa que era de trilha Trilhas. sonora de de cinema. clipes de trilha sonora de cinema. Muito legal, muito bacana. Era bem bacana. Na época não tinha, mas não tinha tanto, né? Clipe assim de trilha sonora. Enfim, eu escolheria o quê? Beast Boys, né? Excelente! Qual? Sabotagem? Aê! É o mais votado aqui, cara. É o mais Sério? votado. Mais votado, A terceira já. É incrível. Vocês querem que eu escolha outro? Eu escolho Não, imagina, é um Shoot clipe Hot maravilhoso. dos bichos. Esse clipe é muito bom. É muito bom, Puta né? que pariu. E É Spike envelheceu Jonze. muito bem. O Spike Jonze. Foda. Agora, É qualquer um do maravilhoso. Radiohead também, né? É. Nossa, os caras... Eu gosto daquele Lindo. Just do Radiohead, sabe qual é? Que é um curta-metragem. Qual? Não lembro. É uma música chamada Just, e é uma música pouco conhecida até do Radiohead, mas o clipe... esses caras são foda, né? Não, os Quem sabe clipes fazer, vou te dele, falar. deles eram os melhores. Era um curta-metragem e é louco, porque é um curta-metragem que tem um final surpreendente que você fica com uma grande pergunta na cabeça, porque é um cara que se deita no chão e fica lá. E aí as pessoas começam a perguntar pra ele o que aconteceu.
tem alguma coisa, e aí e ele não fala nada, não fala nada. No momento que ele responde a primeira pessoa, essa pessoa se deita e todo mundo se deita e o clipe acaba. Você fala, porra, que foda. Sabe, assim, é isso, é um curta-metragem incrível. E esse é o clipe. Então é isso que você vai chamar, então? Vou chamar, então. Ó. Não, acho que eu tinha que chamar algum da Madonna, né? Já que a gente já falou tanto dela. Poxa, realmente, também tem clipes Olha, eu acho memoráveis. que eu vou chamar aqui o clipe que eu mais gosto da Madonna. Não é a música que eu mais gosto, mas é um clipe que eu mais gosto, que é dirigido pelo Jonas Åkerlund, que sabe que eu me ligo muito o nome dos diretores, nem todo mundo faz isso, mas é um clipe dirigido pelo Jonas Åkerlund, que na época era um jovem muito louquinho, mas fazia coisas inovadoras. Foi mal. Caiu no estúdio. Normal, aqui a gente não para, a gente continua, porque a gente incorpora tudo que acontece. Tudo A certo. gente vai ver Ray of Light. Aê! Ai, Marina, arrasou! Arrasou! Muito Arrasou, obrigado pelo Marina. esgoto, Marina. Foi incrível conversar com você. Adorei. Muita emoção.